gente, tudo bem? Hoje é dia 1º de novembro do ano de 2024 e nós estamos em mais um Falando a Verdade. Olha só, já estamos em novembro, daqui a pouquinho é dezembro, daqui a pouquinho é dia de Natal e olha, vai acabar o ano, hein? Na minha opinião, pelo menos, passou muito rápido. A impressão que eu tenho é que nós estamos ainda em janeiro, né? E na verdade, nós estamos começando em novembro, acabando 2024. Olha, a partir de segunda-feira, eu estou gravando agora, sábado, dia 1º de novembro. A partir de segunda-feira, eu vou começar trazendo aqui para vocês alguns estudos sobre o profeta Sofonias. Então eu estou convidando você para que você confira comigo, profeta Sofonias, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante e que muitas pessoas estão enfrentando esse tipo de problema. Você está passando por um deserto, você está com alguns problemas para resolver e você continua orando, você continua jejuando, você continua indo na igreja e parece que Deus esqueceu de você. Não é? Não dá a impressão que Deus realmente esqueceu, que Deus não faz nada? E cadê o tempo que você fica orando? E tem muita gente que pensa até querer voltar as costas contra Jesus. É sobre isso que nós vamos falar. Eu já vou falando logo de cara. Deus está fazendo tudo certinho. E é por causa disso que eu trouxe alguns versículos diante da luz da Bíblia. São alguns versículos que vai mostrar para você que Deus está no controle de tudo o tempo inteiro. Então, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Às vezes, parece que a dor nunca vai acabar. Às vezes, nós sentimos que não há mais o que fazer. Eu estou orando, eu estou jejuando e não acontece nada. Será que é mesmo assim? Eu digo, não é assim que está pensando, não. É ao contrário. Vai acontecer tudo no momento certo que o Senhor nosso Deus vai acontecer na sua vida, como já foi na minha vida. Pois é, uma coisa que eu sempre gosto de falar, e eu já falei várias vezes aqui, nesses vídeos que eu já gravei, é aquela ilustração sobre a criança de 5 anos que pegou um carro. O que é que vai acontecer? Vai acontecer com certeza um desastre. Uma criança de 5 anos não tem condições de pilotar um carro. Por isso que nós temos que esperar até os 18 anos, passando aí pela autoescola, aprovado, aí sim você pode pegar um carro. É exatamente o que está acontecendo na minha vida e na sua vida quando nós estamos esperando e ainda não acontece. Ainda não é o tempo certo do Senhor nosso Deus. Primeiro versículo, para que você entenda o que é que está acontecendo. É um versículo muito conhecido, muita gente fala, você certamente já ouviu isso antes. E mais uma vez, eu vou falar para você, esse versículo é muito poderoso, porque é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que inspirou cada um dos autores da Bíblia. Então, o Senhor Jesus não erra. Preste atenção no que está escrito agora. Mateus 7 versículos 7 e 8. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe, e, o que busca, encontra, e, ao que bate, abrir-se-lhe-á. Quando você ler a Bíblia, é muito importante você entender exatamente, com muita calma, o que é que está escrito. Por exemplo, Mateus 7, versículo 7, diz assim: peçam e lhes será dado. Então a primeira coisa, nós temos que pedir. Pedir para quem? Pedir para Deus. E o que acontece? Se você pede, a Bíblia diz, lhes será dado. Aqui não diz que vai acontecer na hora. Não.
A Bíblia diz: peça que lhe será dado. Não fala que é na hora. Aí esse mesmo versículo continua: busquem e acharão. Veja, você vai ter que buscar para que seja encontrado. Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas pensam que é só falar com Deus e na hora ali, aconteceu tudo do jeito que você queria. A Bíblia diz que não. Primeiro, você tem que pedir. Aqui diz agora, segunda coisa, você tem que buscar. Tá vendo? A Bíblia explica tudo certinho e continua. Preste atenção nisso aqui agora. Batam e a porta será aberta para vocês. Mais uma vez. Primeiro você tem que bater na porta. Bater na porta. Depois disso é que o Senhor fala: aí sim, esta porta será aberta. Você está entendendo? Primeiro nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. Sempre foi assim. Se você pegar a Bíblia de capa a capa, é sempre a mesma coisa. Deus nunca muda. Deus sempre faz do mesmo jeito. E aí, se você está com aquele problemão, e se você está orando, e se você está pedindo, e se você está batendo, vai abrir sim, mas é na hora certa. No versículo 8, é a consequência de você que orou, você que pediu, você que está procurando. A Bíblia diz assim, Mateus 7, versículo 8: pois todo o que pede, recebe. Olha só que palavra poderosa. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. É isso que está escrito aqui. E aqui diz: o que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Meu irmão, minha irmã, se o problema está difícil, se este deserto parece que não está resolvendo, é só você continuar. Não é na minha hora, não é na sua hora, é na hora do Senhor. Então leia de novo, releia e leia mais uma vez. Aí você vai entender, o Espírito Santo vai mexer aí no seu coração, você vai sentir o Espírito Santo orientando a sua vida. Agora que você entendeu como é que as coisas andam, vou passar para você o segundo versículo. É outro também muitíssimo conhecido e que com certeza você, mais uma vez, você leu sim esse versículo. Preste atenção. Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Quando você for ler a Bíblia, a última coisa que você deveria fazer é ter pressa. É ao contrário, a Bíblia é para você ler com muita calma, com muita paciência. E o principalmente de tudo, você vai ler de novo, e você vai entender o que é que está escrito aqui. Veja, se você ler a primeira vez, olha só: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Pronto, você leu a palavra. Mas se você começar a estudar o que está escrito aqui, hein? Já pensou? Primeira coisa, esperei com paciência pelo Senhor. São três coisas. A primeira coisa, esperei. Ou seja, se você precisa de alguma coisa da parte do Senhor, você vai ter que esperar. A segunda coisa, com paciência. É isso mesmo que eu estou falando para você. Muitas pessoas ficam falando, mas Deus não está atendendo, Deus não está resolvendo. Onde é que está o resultado? Onde é que está a solução para o meu problema? Você continua lendo, você continua orando, você continua procurando pelo Senhor. A Bíblia é bem clara. Primeira coisa, esperei. Segunda coisa, com paciência. Terceira coisa e mais importante,
pelo Senhor. Tem muita gente que espera por uma autoridade. Tem muita gente que espera um banqueiro. Meu irmão, você tem que esperar no Senhor. É claro, o que você puder fazer, ok, beleza. Mas se nada resolveu, é no Senhor para quem você deve esperar. É isso mesmo, você tem que confiar primeiramente, antes de tudo, confiar no Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então nós vimos 3 coisas importantes aqui. Esperei com paciência pelo Senhor. Agora vem o que acontece. Quando você age, Deus reage. Olha só. Ele, o Senhor, nosso Deus, Ele inclinou. Olha só que maravilha. O Senhor poderoso lá no alto, Ele inclina. Para quê? Para quê? A Bíblia diz: Ele se inclinou para mim, ou seja, para você. Agora diz a outra coisa: e me ouviu. Ou seja, o seu clamor, a sua oração, o Senhor ouve sim. A Bíblia não mente. Ela diz muito claro: o Senhor está ouvindo. O Senhor conhece você. O Senhor está ouvindo sim a sua oração. Por isso que você deve continuar. E continua. Leia com calma o que está escrito aqui. Quando clamei por socorro. Ou seja, a coisa está feia. A coisa tá para lá do que você imaginava. A coisa tá tão feia que você teve que pedir socorro. Para quem? Para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é um versículo só, mas quantas coisas nós aprendemos aqui. Principalmente agora, quando falei para você, quando você age, o Senhor reage. E como é que Ele reage? Ele diz na palavra o seguinte para você: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então o inimigo vai falar para você que Deus não está nem aí para você. O inimigo vai falar para você que você não pode fazer nada, que nem precisa mais ficar orando. É o inimigo, é o diabo, é ele que quer acabar com você. Deus não. Deus diz que o Senhor Deus, Ele faz o quê? Ele se inclina para você. Ele ouve a sua oração. Principalmente quando você chama por Ele, quando você está clamando pelo socorro, é o Senhor nosso Deus que atende sim, atende mesmo para você. Só que, mais uma vez, é na hora dele, não na minha hora, nem da sua hora. E para finalizar, olha só, é o mais importante. Para você que está chorando, para você que pensa assim: olha, não tem mais jeito mesmo, eu já perdi toda a minha esperança. Bom, o cristão não pensa assim. O cristão acredita o tempo inteiro. Mas vamos supor que deu um problema ali, vai que esse deserto aí tá muito complicado, né? Você estava até pensando em jogar a toalha, não é? Mas olha só esse versículo aqui. Isso aqui explica tudo para mim, para você, para qualquer pessoa que realmente está precisando de um milagre da parte do Senhor. Leia com muito carinho esse versículo. É esse versículo aqui, olha, preste muita atenção nesse versículo. Leia 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário, mas leia, medite, principalmente medite neste versículo. Isso vai entender o que está acontecendo. O Senhor Deus ama você, e é assim que você vai entender. Preste atenção, medite nesses versículos. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui está muito explicado. É só você ler e meditar. A palavra diz assim: amados, que vocês não devem esquecer
Ou seja, o inimigo quer falar uma coisa para você, mas a palavra fala outra. Você não pode esquecer o que está escrito na palavra. Aqui diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Você está entendendo? O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Deus vai falar e vai fazer as coisas no seu tempo. Não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. E a Bíblia diz: um dia é como 1000 anos. E continua: e 1000 anos é como um dia. Você está entendendo, meu irmão? O que eu quero, minha irmã, que você entenda é que a palavra diz: é no tempo do Senhor. Então, se você está falando assim: olha, eu estou muito cansado, eu estou muito cansada, não aguento mais, continua. Sabe por quê? A Bíblia diz que não é colocado sobre nós uma provação acima das nossas forças. Então você continua acreditando, continua orando. A Bíblia diz assim. Agora, o mais importante para nós encerrarmos: o Senhor não retarda a sua promessa. Primeira coisa, o Senhor não retarda. O que é retarda? É parar. O Senhor não atrasa. A Bíblia está bem clara. Você nem precisa pegar de um dicionário, não. Está escrito aqui: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Olha, essa palavra é incrível, maravilhosa, né? A palavra diz tudo. Tudo que você pergunta, a Bíblia responde. Não tem nem que explicar mais nada. É só você meditar na palavra. Olha só que lindo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pronto, resolveu. É só você ler e meditar, e você vai entender que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do seu coração. Qualquer que seja o problema, o Senhor nosso Deus tem sim resolução. Deus tem milagre se for o necessário. Tudo o que você precisa é continuar o que você já está fazendo. Lendo, meditando, orando, indo ao templo. É isso. E espera no Senhor. A chave para a sua vitória está aqui. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. É isso. E o resto, hein? E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você quer vencer? Então continue acreditando no Senhor. Continue orando. Continue. E com certeza, na época certa, na hora do Senhor, a sua vitória virá.